a tela da aula de hoje, tá bom? Vamos lá, compartilhar. Pronto, vamos começar então a nossa apresentaçãozinha. E eu já tinha aberto ela, mas aparentemente ela fechou. Então, vamos de novo. Aulas 37, 38 e 39, caderno 3, né? Lembrando que nós já estamos lidando com o caderno número 3, tá? Então, é o caderno que já está à disposição na escola desde sexta-feira. Então, quem não pegou ainda, quem não teve tempo, não teve oportunidade de pegar, tem que passar lá de manhã, né, das 9 ao meio-dia, que bater lá na porta, a Sueli está lá, a Maiara está lá, e aí eles podem atender vocês, tá bom? Ou aqueles que não estão com o caderno, enquanto isso vão acompanhando com a versão digital, né? Que tem aí no plural cadernos digitais, caderno número 3, aulas 37, 38 e 39, a atmosfera. Vamos lá. Atmosfera, tempo e clima, né? Então, a atmosfera é essa camada gasosa que envolve toda a Terra. E ela é fundamental para várias coisas, tá? Sem a atmosfera não haveria vida, né? Composta basicamente por nitrogênio e oxigênio, ela impede, por exemplo, que a gente fique igual à Lua. A Lua tem uma atmosfera tão rarefeita que ela não consegue bloquear nenhum corpo celeste que bata nela, por isso aquelas crateras, né? Enquanto que nós aqui somos bombardeados diariamente por milhares de corpos celestes e o atrito desse corpo celeste com a atmosfera gera calor e acaba derretendo eliminando, né, esses meteoros, tá? Um ou outro, né? Só quando eles são muito grandes é que eles acabam conseguindo passar da atmosfera. O segundo ponto é que a atmosfera retém calor aqui, né? Então nós temos a entrada da luz solar e esse calor é mantido aqui. Ao contrário do que aconteceria se nós não tivéssemos atmosfera, esse calor iria embora imediatamente, né? E nós não teríamos vida novamente na Terra, tá? Terceiro lugar, ela mantém mais ou menos a nossa temperatura média, né? Por isso, o homem ele vive aí, ah, assim, a maior parte da humanidade, pelo menos, gosta de viver numa temperatura entre 15, 18 graus até 25, 26 graus. Nós não gostamos muito nada acima de 26 graus, não gostamos, tá? E não gostamos nada muito abaixo de 18, 19 graus. A gente já começa a sentir, né? Então a atmosfera é responsável por manter essa média térmica boa na maior parte do planeta para que a gente possa viver. Veja só, então, quantas coisas interessantes. As camadas são essas aqui, ó. A primeira camada, olhando a partir do nível do solo, é a troposfera, né? Tropos, homem, né? Onde vive a humanidade, né? Tá? Então é a troposfera aqui embaixo. Depois, a segunda camada já é a estratosfera. Stratos quer dizer alto, né? Olha aí, ó. É onde nós temos a maior concentração aí, né? Do nosso ozônio. Então, onde está a camada de ozônio, vocês se lembram, é bombardeada aí constantemente pelos gases clorofluorcarbonados, né, pelo CFC, que desmancham as ligações de ozônio, né, que é O3, né, são 3 átomos de oxigênio, e acaba produzindo aí, digamos assim, a rarefação e a destruição dessa camada de ozônio, que faz com que os raios ultravioletas do tipo A e do tipo B passem direto aqui para a gente, tá? Pessoal, só um minutinho aqui que eu tenho que me localizar para fazer uma coisa aqui. Peraí, que eu não... Não, aqui, pronto. Deixa eu fechar o microfone.
Ok, voltando, é que eu recebi um café da manhã aqui, por isso eu interrompi a nossa aula. Bem, tapioca, bom. Então tá. Continuando então, as camadas aqui da atmosfera, né? Troposfera, onde está a vida humana, 10 quilômetros, ainda tem um pouquinho de atmosfera, né? Lembrando que o Monte Everest tem quase 9.000 metros, né? Então você imagina como tem pouco oxigênio lá, né? Depois, nós temos aí o lugar na estratosfera onde tem a camada de ozônio, né? Tá aqui, ó, a estratosfera, tá? Nessa área, até 50 quilômetros, é onde nós mandamos para o espaço os chamados balões de observação meteorológica, né? Ou sondas atmosféricas, que vão ver aí, vão medir temperatura, umidade, pressão, quantidade de gases na atmosfera, tipo de gases. Depois, a mesosfera, tá, que praticamente já não tem mais oxigênio, mas tem outros gases que ajudam a acabar com esses caras aqui, esses corpos celestes aqui, né? A ionosfera, que é onde refletem os sinais de satélite, né? Então, eu tenho uma emissão de satélite aqui, no nível do mar, ela bate lá em cima, na ionosfera, né? Onde as partículas são mais carregadas eletricamente, o que facilita a difusão das ondas, e aí esse satélite redireciona o sinal para outra área, que é a área receptora. Né? Então, é onde agem os satélites aqui na ionosfera. E a última, a exosfera, que já é, né, o espaço exterior, né? Então, 80 quilômetros, né, acima de 600 quilômetros, já é a exosfera. Aqui já é coisa para astronauta mesmo, certo? Então, essas são as mais importantes. Ó. Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Tá bom? Bem, vamos lembrar também que conforme a gente vai subindo, ó, conforme a gente vai subindo na atmosfera, as camadas, a temperatura vai caindo, né? A temperatura vai caindo. Então vamos ver aqui primeiro. Aqui nós estamos vendo um gráfico que nos mostra a elevação da temperatura, né? Conforme a gente vai, desculpa, a redução da temperatura conforme a gente vai subindo na altitude, né? Então aqui onde nós estamos, né? Na troposfera, nós temos temperaturas que vão aí em média de 20 graus até menos 50 graus. Tá vendo? Sibéria, norte do Canadá, a temperatura chega lá a menos 40 graus. Congela o cuspe, congela a água que você joga assim, um copo, ela congela no ar, né? Depois, a temperatura volta a aumentar por causa da radiação solar, mas chega no máximo ao zero aqui, ó. Aí diminui violentamente, ó, menos 80 graus, quando você está lá na mesosfera, no final dela. E, finalmente, na termosfera, que é onde a gente pega direto a radiação solar, né, nós vamos ter aí o aumento exponencial da temperatura, tá bom? Então, de cima para baixo, ó, de cima para baixo, exosfera, nem se sabe direito a temperatura, 1.600 graus. 1.600 graus, por causa da radiação solar, né? Depois a termosfera, né? Vai de menos 95 até 1.000, a mesosfera de 5 a menos 95, né? E também por conta do calor que fica aí na camada de ozônio e tal, e a estratosfera, né? Próxima aí à camada de ozônio, tem essa mesma temperatura da mesosfera, de 5 a 95 graus, tá? Então a temperatura vai variando por conta da incidência de raios solares, por conta da presença ou ausência de gases, ok? Bem, aí nós já estamos entrando na aula número 38. Tá gostoso isso aí? Na aula número 38. A aula 38 e 39, né, que estão juntas, começam a tratar do assunto tempo e clima. É preciso primeiro diferenciar tempo e clima, tá? O tempo, ele é mutável, momentâneo, né? Ó, certo? Olha aqui, ó.
momentâneo. Então você diz, o tempo está chuvoso, não é? O tempo está ensolarado, o tempo está quente. Né? Agora, clima não. O clima, ele não se modifica com tanta facilidade. Você não pode falar, nossa, o clima hoje está quente. Né? Só se for briga em casa. Né? Então você fala assim, o clima aqui é tropical, o clima é subtropical. Porque ele tem certas características de temperatura, umidade e pressão, né? Que são chamados elementos climáticos e fatores climáticos que fazem a variação do clima. Então, ó, o tempo pode ser frio, quente, chuvoso, seco. Quer dizer, de manhã o tempo estava frio, agora o tempo está quente, sei lá, tá? Aqui eu coloquei umas imagens, né, de estações do ano, aqui, ó, tá? Chuvosa, seca, fria pra cacete e quente. Já o clima, ele não tem essa mesma variação, né? É algo duradouro, não é momentâneo, tá? Vejam, as observações são de longo prazo, né? Então, o clima da Terra está mudando? Provavelmente. Provavelmente por conta da ação do homem, né? A ação antropogênica, mas também por conta de questões ligadas às explosões lá do Sol, né? As variações climáticas que são naturais do próprio planeta, por conta de problemas na nossa na nossa ali onde tem a lava, né, no manto, né, na astenosfera, tá? Então, por conta de vários fatores, inclusive o homem, né, é provável que o clima esteja mudando. Mas para falar isso, a observação tem que ser de longo prazo e a variação tem que ser considerável, não é qualquer mudançazinha aí que acontece isso, tá? Então, o clima, por definição, é isso aqui, ó, a variação habitual dos estados da atmosfera, tá? Aqui, ó, certo? É um padrão geral. Então eu sei que no inverno vai fazer mais frio, né? No verão vai fazer calor e vai chover, dependendo da região. Enfim, há uma sucessão habitual. Todo ano é mais ou menos igual. É possível, então, fazer essas previsões, né? É possível fazer essas previsões. Por exemplo, essa previsão aqui provavelmente foi feita na época do verão do hemisfério sul, né? Então nós temos aqui chuva concentrada no sul e sudeste, né? Parcialmente nublado no nordeste, com tropical litorâneo, tá? Assim é o clima no hemisfério sul, tá bom? Bem, aí ficando clara essa diferença, né, de que o tempo é alguma coisa mutável e o clima é alguma coisa mais fixa, vamos dizer assim, mais estável, né, nós podemos falar em elementos climáticos. Ó, a aula sobre clima, os estudos sobre clima, climatologia, tem três grandes partes: elementos climáticos, fatores climáticos e tipos climáticos. Então, primeiro são os elementos. A temperatura, tá? Que mostra se está frio ou se está calor. Duas medidas fundamentais: a média térmica, que é a média aritmética da temperatura ao longo do dia, e presta atenção nessa, a amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada. Estão entendendo? Então, média térmica e amplitude térmica, diferença entre maior e menor temperatura. Quem mede isso é o termômetro, né? Tem várias escalas que vocês aprendem em física, né? Graus Kelvin, graus Fahrenheit. A nossa escala é graus Celsius, né? Que reflete aí o ponto de congelamento e o ponto de ebulição da água. Então, esse climatólogo sueco, cujo sobrenome era Celsius, ele estabeleceu que o 0 grau seria o ponto de congelamento da água e os 100 graus seria o ponto de ebulição da água. Pronto, tá? Então, por que a água? Porque é o elemento assim mais comum que é fácil de medir, né? Por isso, então, a escolha da água, tá? Indo para frente um pouquinho, olha aí,
os fatores que podem provocar variação na temperatura. Então, ó, o elemento, isso aqui é importante, tá, gente? O elemento climático varia de acordo com alguns fatores, como, por exemplo, a latitude, que nós estudamos lá no primeiro bimestre. É a distância em graus de um ponto qualquer até o Equador. Isso chama-se latitude. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Nós já vamos ver por quê. Tá bom? Em geral é isso, ó. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Lembra que os polos, onde é frio pra caramba, tem a maior latitude, 90 graus norte, 90 graus sul. E o Equador, Manaus, Macapá, aquele pedaço lá, próximo do Equador ou no Equador, né? É zero, e é um calor danado. Tá? O segundo fator é a altitude. Convém lembrar que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Isso. Né? Alto da montanha, neve. Na parte de baixo da montanha, dependendo de onde ela estiver, pode ter até floresta. Né? Então, vamos lembrando dessas coisas aí na prática, como elas acontecem. Né? A gente costuma dizer que a altitude compensa a latitude. Então, eu tenho, por exemplo, duas cidades, vai. Uma cidade, sei lá, Manaus, e uma outra cidade chamada Quito, capital do Equador. Tá? Manaus fica na planície do Rio Amazonas. Quito fica no alto de uma montanha. Embora. Isso aqui é uma montanha, tá? Embora as duas cidades estejam na mesma latitude, as duas estão próximas do Equador, né? As duas estão na mesma latitude, Quito vai ser muito mais frio porque vai estar no alto de uma montanha. A altitude compensa a latitude, tá? Mesmo aqui onde nós moramos, né? Nós estamos bem pertinho do Trópico de Capricórnio, né? Só que nós não sentimos tanto calor, tá? Como seria de se esperar num clima tropical, né? Como seria de se esperar num clima tropical. Por quê? Ora, porque nós estamos numa área mais elevada. Então, a altitude da nossa região compensa a latitude tropical. Tá? Não esqueçam disso, tá bom? Aqui, ó. O relevo, né? O relevo pode funcionar de duas maneiras em relação ao clima. O relevo pode ser uma barreira orográfica impedindo a passagem de massas de ar, tá? Como acontece, por exemplo, no Nordeste brasileiro, no Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, ele impede, isso aqui é um mar, tá bom? Ele impede a passagem, isso aqui é uma nuvem, e aqui é outra nuvem. Então, ele impede a passagem, o Planalto da Borborema, dessas massas de ar úmidas da região, da zona da mata, para o sertão nordestino. Então, no sertão, é um calor desgraçado, é uma zona de clima tropical, isso aqui é um sol. Tropical semiárido, enquanto que na zona da mata e no litoral nordestino chove pra caramba, tá? É tropical litorâneo. Então, nesse caso, nós temos que o Planalto da Borborema funciona como uma barreira de relevo ou barreira orográfica, impedindo a passagem de massas de ar úmidas do litoral para o interior nordestino. Peraí, tem alguém pedindo para entrar aqui. Né? Para o interior nordestino. Certo? Olha aí o linkzinho para a presença. Ok? O relevo, por outro lado, pode funcionar também. O relevo pode funcionar também como um corredor orográfico. É o que acontece, por exemplo, quando vem uma frente fria aqui na região sul, né? Região sul do Brasil. Aí essa frente fria, ela, a massa de ar, né? Ela pode subir até
lá em cima, até Roraima, tal. Por quê? Porque tem um corredor orográfico formado, de um lado, pelos Andes, né? Então tem as montanhas assim, ó, os Andes de um lado, que são montanhas, tá? Os Andes. E do outro lado tem o Planalto brasileiro, né? Aí no meio forma-se um corredor orográfico, um corredor de relevo, né? Que vai meio que canalizar, vamos usar esse termo, uma massa de ar polar, por exemplo, fazendo com que a temperatura lá em Rondônia, né, Acre, chegue a cair de 25, 26 graus para 18, 17 graus, né? Então, você pode acelerar uma barreira, né? Acelerar uma massa de ar ou brecar uma massa de ar com o relevo, tá bom? Então, isso aqui é outro elemento importante aí. Barreiras e corredores orográficos. Latitude, altitude, relevo. E tem outros, né? Massas de ar, etc. Aqui, pessoal, está a explicação por que os raios solares fazem com que a latitude, ó, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Ó, aqui é a latitude. Ó. Isso aqui é medida de latitude, tá bom? Aqui são os polos e aqui é o equador, latitude zero. Os raios solares são todos iguaizinhos quando saem lá do Sol. Só que quando eles chegam aqui no planeta Terra, nós temos essa curvatura aqui, ó. Tá? Então, o raio solar que atinge o Equador, ou até a região tropical, né? Aqui tem um trópico, aqui tem outro, ó, né? Que atinge essa região intertropical, eles atingem essa região aqui mais assim de chapa, né? Quer dizer, é um choque direto, né? É um soco na cara, tá? E aqui não, né? Olha aqui na região do polo, como a curvatura da Terra vai desviando os raios solares. Estão vendo? Então, conforme eu me afasto do Equador, por conta da curvatura da Terra, nós vamos tendo uma redução da temperatura. Tá vendo? Então é por isso que quanto maior a latitude, menor a temperatura. A luz solar não atinge de forma idêntica a superfície da Terra, provocando variações relativas à reflexão ou absorção da energia. Tá bom? Depois a altitude, né? Por que que na altitude mais elevada é mais frio? Ora, porque nós temos menos partículas gasosas. A atmosfera é mais rarefeita. Como a atmosfera é mais rarefeita, nós acabamos tendo uma maior dificuldade, né, na energia solar passar e ativar essas, esses átomos, né, essas moléculas, fazendo com que elas se agitem e gerem calor na dispersão dessa energia solar. Entendeu? Então, nas áreas mais baixas, onde a atmosfera é mais densa, onde nós temos moléculas gasosas mais próximas umas das outras, a dispersão da energia solar entre as moléculas é mais fácil. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer um desenho tosco, né? Então, no alto da montanha, olha lá, as partículas gasosas estão distantes umas das outras. E aqui embaixo, as partículas gasosas estão juntinhas umas das outras. Por quê, professor? Por causa da gravidade, burro. Ó, né? Aqui. A gravidade faz com que elas se acumulem aqui embaixo. Quando você vai empilhar alguma coisa, você começa a empilhar de baixo para cima, né? E não de cima para baixo. Bom, entrou aqui a energia solar, ó, ela não provocou atrito nenhum entre as moléculas. Agora, quando a energia solar chega aqui embaixo, olha o atrito que ela provoca entre as moléculas. Essas moléculas ficam superativadas, superenergizadas e dispersam essa energia sob a forma de calor. Por isso, quanto menor a altitude, maior a temperatura. Né? E quanto maior a altitude, menor a temperatura. Tá? Muito bem. Então, é assim que funciona aí a questão da altitude interferindo na temperatura. Olha aqui, ó. No alto, ó, esse aqui é lá na África, né? Uma girafa aqui,
né? É o Monte Kilimanjaro, é o ponto culminante do continente africano. Notem, no alto do Kilimanjaro, nós temos neves eternas. Né? Aqui, ó. Aqui a temperatura está -3, -5, tá? Já aqui embaixo, olha aqui, ó, tem uma camada de nuvens, né? Aqui embaixo já é a savana africana. Aqui 35, 36 graus é dia frio, tá vendo? Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura, né? Aqui, eu coloquei isso aqui só para ilustrar. São duas fotos do mesmo lugar, do Monte Kilimanjaro, né? Duas fotos de satélite. Isso aqui, lá no início dos anos 90, e essa aqui no início do século 21. Percebam o derretimento, né? A redução da camada de neve, a redução da camada de neve no Monte Kilimanjaro, por conta do aquecimento global. Bem, aqui que a gente já falou do relevo, né? Ele facilita ou impede a circulação de massas de ar, retendo ou não, e aí alterando a temperatura, né? Olha aqui, ó. Quanta umidade que está parada aqui, ó. Tá vendo? Quanta umidade está parada por conta dessa barreira de relevo, né? Isso aqui é uma massa de ar, ó. Parou aqui. Já aqui atrás, onde diminui a massa de ar, né? Ó, onde diminui a altitude, né? Diminui a barreira, a massa de ar consegue passar, né? Ó, a massa de ar consegue passar, tá? A latitude, né? Ela pode, vamos pegar aqui para a gente ir destacando, ó. Diferentes latitudes podem ter diferentes climas, né, pessoal? Por conta da questão da curvatura da Terra, né? Então, vamos lá. Os vários climas que nós temos, ó. Clima polar, que é aquele do círculo polar ártico e antártico até o polo, tá? As temperaturas sempre negativas, né? Os verões muito curtos e mesmo assim, em boa parte do verão a temperatura continua negativa. Tá? Depois, os climas temperados, que são as áreas climáticas com 4 estações bem definidas, chuvas regulares ao longo de todo o ano. Tá? Esse tipo de clima vai dos círculos polares até os trópicos, é a zona temperada. E depois, o clima tropical, tem uma estação seca bem definida, em torno dos trópicos, né? Não chegando, quase chegando no Equador. E aí temos várias tropicalidades, né? Sempre com uma estação seca definida e uma úmida. Vejam só, o clima tropical, por exemplo, pode ser tropical litorâneo, semiárido, continental, de altitude, né? Tem vários tipos aí, tá? Então aqui, ó, vamos ver? Olha aqui, ó. Clima polar na zona fria do norte, né? Ou zona polar norte. Depois, então está aqui o círculo polar. Aqui o trópico de Câncer. Aqui entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico está a zona temperada norte. Depois a zona intertropical, olha o território brasileiro aqui, né? Depois o trópico de Capricórnio, está aqui. Depois o círculo polar ártico, antártico. Aqui, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, é a zona temperada sul. E, finalmente, do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul, a zona fria ou polar do sul. Né? Então, são as zonas climáticas em função da latitude. Isso é confirmado por aqui, né? Olha como a temperatura vai diminuindo à medida que a gente se afasta do Equador, né? Então, isso aqui é uma fotografia térmica, né? Mostrando como vai se afastando. Esses Hs que vocês estão vendo aqui são centros de alta pressão, tá? E o L são centros de baixa pressão. Lembrando, claro, que o vento, as massas de ar, sempre se deslocam de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão, tá? As estações do ano, então, acabam sendo produzidas por esse movimento de rotação da Terra, né? E pela inclinação do próprio planeta Terra. Observem que a Terra ela gira inclinada, né? Lá na sala de vocês, lá no colégio, tem lá o globo, né? Vocês veem que ele gira inclinado, né? Então, isso faz com que os raios solares atinjam a Terra de maneira diferente. E aí nós temos aqueles dois fenômenos astronômicos sobre os quais nós já falamos,
o solstício, que é o momento em que os raios solares incidem perpendicularmente sobre um dos trópicos, né? Então nós temos o solstício de inverno e o solstício de verão, tá bom? Então, o nosso próximo solstício vai ser só agora em dezembro, né? Quando entra o verão aqui no hemisfério sul, tá? E nós tivemos um solstício agora em junho, que foi quando começou o inverno no hemisfério sul. E temos os equinócios, dia e noite iguais. Dia e noite iguais, tá? Eles acontecem na passagem da primavera e do outono. Então, nós vamos ter aqui agora um equinócio em setembro, né? Ó, um equinócio em setembro, marcando a saída do inverno no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério sul, tá? E lá no hemisfério norte é o contrário. Lá eles vão sair da primavera e entrar no outono. Nós agora aqui estamos no inverno, lá no hemisfério norte eles estão no verão. Tá bom? Então está aqui, né, a posição do planeta Terra em relação ao Sol nessas ocasiões. Devido, ó, vamos olhar bem direitinho, tá bom? Devido à nossa inclinação, então veja aqui, em dezembro, ó, o hemisfério sul está recebendo muito mais luz do Sol do que o hemisfério norte. O hemisfério norte teria tudo isso aqui para ser iluminado. Já na época do ano que nós estamos agora, observem que o hemisfério norte é que está recebendo mais luz e nós estamos recebendo menos luz. Então lá é verão e aqui é inverno. Por outro lado, na primavera e no outono, né, no dia exato do equinócio, né, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul estão recebendo a mesma quantidade de luz. Tá? Equinócios e solstícios, então. Bem, um outro elemento aí é o deslocamento de massas de ar, tá? As chamadas correntes convectivas. Convecção é assim, ó, quando tem uma área de alta pressão, quer dizer, com muitos gases, com muita energia, que se desloca para uma área de baixa pressão, com pouca energia. É o que acontece, por exemplo, na brisa marinha. Né? Ó, veja só, durante o dia, lá no litoral, a atmosfera vai se aquecendo, tá? A atmosfera vai se aquecendo. E aí o que acontece? A água do mar, que se aquece mais rápido, né? A água aquece mais rápido, ela sobe e cria um centro de alta pressão em cima e baixa pressão embaixo, porque ela evaporou e subiu, né? Aí, a área que estava lá no continente ficou com uma pressão mais alta do que essa aqui, da onde saiu o vapor d'água. Então, essa brisa do continente vem em direção ao mar e empurra a brisa do mar em direção ao continente, né? Então, as camadas frias têm maior pressão e forçam o ar quente a subir, tá? E aí nós temos a convecção. A brisa marítima é um exemplo de corrente convectiva, de convecção. Tá? Tem até um exercício mais para frente que vai falar sobre isso. Cadê? Não. Não. Eita, nós, cadê? Poxa. Acabei um negócio e não achei o exercício. Espera aí um pouquinho. Deixa eu achar o exercício para mostrar para vocês. Latitude, corrente, pressão. Ai, que saco. Exercícios. É que vocês vão ter que enfrentar esse exercício. Eu queria que vocês já olhassem para ele agora. Aqui. Pronto, achei essa hóstia. Aqui, ó. Então ele está nos mostrando isso. Ó. Durante o dia, né? Durante o dia, a brisa sopra, enquanto o sol está batendo aqui, essa água está evaporando, né? Aí, nós temos um centro de alta pressão aqui e baixa pressão aqui. A baixa pressão fez subir, ó. Então essa aqui, a brisa marítima, durante o dia, sopra do mar para o continente. Depois,
nós temos alta pressão aqui e baixa aqui. À noite, nós temos a brisa soprando do continente para o mar, tá vendo? Então, é um jogo de alta pressão e baixa pressão que produz isso, tá? Bem, cadê? Aqui, ok? Então, ocorre a convecção, que é o movimento, essa aqui é a definição, tá? Convecção, o movimento vertical do ar, tá? E aí nós temos aquela circulação atmosférica lá que vocês viram. Bem, a pressão, que é medida pelo barômetro, é o nome do instrumento, barômetro. O barômetro mede a pressão atmosférica em milibares, tá? É a pressão exercida pelo ar, desculpa, sobre uma superfície, né? E essa pressão aumenta ou diminui por conta da temperatura e umidade, né? Claro, porque pressão indica mais energia, maior densidade, mais moléculas. Assim, ó, as massas de ar úmidas têm menor pressão e a seca, que é fria, tem maior pressão. Sempre massas frias têm mais pressão, tá? Os ventos, então, vão sempre soprar das áreas mais frias, de alta pressão, para as áreas mais quentes, com baixa pressão. Isso provoca até os ciclones, né? Como nós vimos aí semana passada, né? Nós tivemos o ciclone bomba, né? Olha aqui, ó, as ciclonais se formando. Então, os ciclones, os furacões se formam no mar e vão para o continente, né? E os ciclones, eles se formam pertinho do continente, vão um pouquinho em direção ao continente, mas não entram tanto. O que diferenciou da semana passada é que ele entrou demais, né? Ele penetrou demais no continente, por isso provocou tanto estrago, até mortes. Na semana passada, nós tivemos isso aqui, ó, um ciclone extratropical, né? Ele se forma aí numa área que de um dia para o outro você passa a ter 24 hectopascais, 24 milibares, de um momento para o outro a pressão sobe rapidamente. Ele tem uma temperatura baixinha no centro e os ventos sopram sempre no mesmo sentido, tá? Aí ele depois se afasta para o mar. Já o furacão, ele nasce no mar e morre no mar, tá? Aí, ó, centro de baixa pressão também, tá? Só que a temperatura dele é alta no centro e não baixa, né? E o vento vai girando em sentido oposto, tá? Fazendo com que ele tenha, digamos, uma amplitude maior, né? Também outra coisa, o ciclone da semana passada, nós tivemos uma amplitude maior, né? Ele era mais largo, né? Bem, o movimento de rotação da Terra produz os ventos alísios, ó, próximo ao Equador. Alísio quer dizer constante, tá? Ó, alísio significa constante, tá vendo? Olha aí, ó, das proximidades dos trópicos para o Equador. Então, se você está navegando do trópico para o Equador, você pega os alísios. Já os contra-alísios vão no sentido inverso, né? Certo? Então, está aqui sempre de uma área de alta pressão para baixa pressão, né? Alísios e contra-alísios. Esses ventos que sopram aqui no norte e no sul, aqui, ó, os ventos polares aqui, ó, são chamados de jet streams, né? Correntes a jato, uma coisa assim, tá? Porque eles têm até 80 quilômetros por hora, né? E por que acontece isso? Porque aqui o movimento de rotação da Terra é muito mais rápido, né? No polo do que no Equador. Então, aqui os ventos são mais tranquilos, digamos assim, e à medida que eu me aproximo dos polos, pelo movimento de rotação da Terra ser mais intenso, né, e também ter uma alta pressão, nós vamos ter um jogo maior, né, de alta e baixa pressão, uma diferença maior, nós vamos ter esses jet streams aí. Bom, ventos que circulam a partir de zonas de alta e baixa pressão, né? Isso são chamadas células de Hadley ou de Hartley. Vocês podem encontrar com R aqui no meio também. São as direções dos ventos aí dos sistemas de alta pressão para baixa pressão. Tá? É a circulação provocada pelas massas de ar das zonas atmosféricas de pressão, zonas de alta pressão atmosférica para as zonas de baixa pressão atmosférica. É sempre assim que os ventos funcionam. Das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Lembra disso, isso é importante.
As brisas, né? O maior exemplo é a brisa marítima, né? Que tem aquele exercício lá que a gente falou agora há pouco, né? Então, a alta pressão durante o dia desloca o ar do mar para o continente e depois à noite do continente para o mar, porque aqui fica baixa pressão, e aqui fica alta, e aí vai alta para baixa, baixa para sempre assim, tá? Então, à noite, né? A situação continua, só que agora à noite nós temos os ventos soprando predominantemente do continente para o mar, porque no mar nós temos baixa pressão, certo? As frentes, olha aí, ó, são áreas de encontro entre massas de ar, né? Então eu tenho uma massa de ar quente, tá? Subindo, uma massa de ar frio recuando, o encontro entre essa massa de ar quente, que é úmida, e essa massa de ar fria, que obviamente é fria, produz chuva, né? Então, o frio dessa massa de ar condensa a umidade da massa quente e acaba provocando as chuvas frontais, né? Que é um tipo de chuva. São 3 tipos de chuva, né? Chuvas frontais, chuvas orográficas provocadas pelo relevo e chuvas de convecção provocadas pelo resfriamento do ar que sobe. Bom, essa é a nossa aulinha de hoje, né? Até porque nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para vocês realizarem, então, os exercícios das aulas 37, 38 e 39, para que no nosso próximo encontro a gente faça a correção. Amanhã, né? Amanhã nós temos 2 encontros, me parece. Não, amanhã é um só. Deixa eu ver. Amanhã é um encontro só, né? Mas, enfim, nosso próximo encontro de geografia nós vamos corrigir os exercícios da aula 37, 38 e 39. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Ô, professor, no começo da Oi. aula você falou das camadas, tinha uma que tinha 1.600 graus, né? Aí como é que a Isso. gente envia um foguete para passar nela sem ele derreter? Ele não derrete porque ele é recoberto, ele tem uma cobertura, né, que hoje em dia é uma cobertura diamantada. Eles estão passando até diamante líquido nele para ele não derreter e resistir a essa passagem. É o revestimento dele. E a própria aerodinâmica dele faz com que ele fure e não dê o impacto na atmosfera. Ah, entendi, Breno. Entendeu? Tá bom. Então é isso, pessoal. Nosso tempo se esgotou, infelizmente. Até amanhã. Namastê. A Até gente se amanhã, professor. encontra. Obrigado pela sua aula. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, professora. Até. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau, prof. Tchau, tchau. Igualmente.